E a partir de agora, aqui em nosso programa, vamos ter um bate-papo descontraído, mas cheinho de informação, daquele jeito como a gente gosta, e recebendo duas pessoas incríveis. Ana Cláudia, astróloga, retorna ao nosso programa e eu adoro as suas visitas e te agradeço muito por sempre estar aqui trazendo todo o seu conhecimento que foi adquirido com muito esforço, Ana, e eu adoro aprender mais com você. Obrigada, Elga. Eu também adoro estar aqui para falar dos astros e de tudo mais que a gente fala além dos astros. Sim. É sempre um prazer. Com certeza, e traz assim a energia que você tanto fala. Contamina esse ambiente aqui sempre, viu? Adoro te receber e hoje muito bem acompanhada com a Cecília Junqueira, que é tatuadora. Já dá pra ver, né, Cecília? Olha, eu estou muito feliz com a sua presença também. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas aqui em nosso programa. Muito obrigada. Feliz por estar aqui também. Nós também. E hoje vamos trazer, assim, um bate-papo com um tema muito interessante. Eu acho que a tatuagem, ela chama a atenção de muitas pessoas. Umas porque falam, eu não vou marcar o meu corpo. Outras espera aquele momento, fazer 18 anos para os pais liberarem. Mas assim, é algo que todo mundo tem um contato. Fazer ou não fazer uma tatuagem. E hoje nós vamos conversar sobre esses vários motivos que impulsionam as pessoas a fazerem ou não uma tatuagem e o que isso significa para cada uma destas pessoas. É um símbolo, né? Tatuagem é um símbolo que você traz para o seu corpo. Então, o bate-papo é esse. A Ana falando sobre essa energia que a pessoa emana para si. E a Cecília com esse contato, com essa experiência, porque você é tatuadora e conversa com as pessoas que vão até lá o seu estúdio fazer a tatuagem e sabe muito bem o que motiva cada uma delas, né, Cecília? Sim, Ana, e aí, vamos lá. Vamos. Tatuagem. Você sabe, Elga, que eu nunca quis fazer uma tatuagem Nunca? quando eu era criança, quando eu era adolescente. Esse foi um desejo que brotou em mim depois de adulta, depois de ingressar nesse caminho astrológico e nesse entendimento das energias. Eu acho que eu não tinha um símbolo mesmo que eu quisesse colocar na minha pele. Eu não me imaginava vendo aquelas pastas, lembra aquelas pastas Sim. pretas? Com aquelas folhas de plástico e um monte de desenho. Não existe mais? Agora é tudo digital, Cecília? alguns estúdios ainda tem a pasta, Ainda tem, mas a olha maioria é só. digital. E eu falava, gente, não quero escolher aqui alguma coisa forçada e nem sei se eu quero marcar minha pele de Sim. fato. E aí eu comecei mergulhando nesse caminho, né, de autoconhecer-se. Eu vi que a minha família não tinha, né, muitas pessoas tatuadas, então talvez eu me enquadrasse naquilo, né? Sim. E eu comecei também a entender assim, não, o que é uma tatuagem? Qual símbolo ela está trazendo para o meu corpo? Sabe? O que eu quero expressar através desse símbolo. E comecei a olhar também que assim, não é uma tatuagem. Eu falei, os povos de antigamente, eles já marcavam o corpo, eles já pintavam o corpo de alguma forma para representar. Fosse num ritual, fosse num evento especial, até a hierarquia dentro, né? Definia a hierarquia. Dentro, né, esses povos, né, essas comunidades. Então eu falei, isso é além, né? Não é só simplesmente fazer um desenho, sabe? E a importância, e aí eu comecei a me conectar com símbolos que tem a ver agora com o meu universo, né? Então, o feminino, eu trabalho muito, né, com mulheres, a astrologia e Maria Madalena, que é algo que me conecta muito, as rosas, os pentagramas, e foi daí que partiu a tatuagem que eu tenho atualmente, que eu fiz há uns anos atrás. E isso realmente, assim, algo que agora eu entendo o porquê dessa imagem, eu entendo, assim, todo o feminino que eu estou querendo despertar em mim e que eu sei que eu desperto nos grupos que eu conduzo, nas pessoas que eu toco. Então esse símbolo trouxe algo para minha pele, mas trouxe algo para minha vida, como se confirmasse uma missão. Entendi. Que eu tenho, sabe? Foi algo muito bem pensado, você Sim. refletiu muito, se entendeu muito como ser humano, como o que você estava buscando. Exato. Só que essa é você. E eu tenho certeza que o momento que você definiu isso e fez, te trouxe algo diferente. Mas uma grande maioria das pessoas não tem essa maturidade toda, né, Cecília? Depende muito de cada pessoa, viu? Tem gente que pensa muito como ela, ou encontra um símbolo que faz sentido para ela, para aquele momento da vida dela. Às vezes sofrem uma perda,
ou encerramento de ciclos da vida. E aí eles procuram um símbolo, alguma forma de marcar o corpo nessa fase da vida. É como se fosse um registro? Um registro de uma fase, Entendi. ou de uma pessoa, alguma homenagem para alguém que você gosta, uma profissão, às vezes você quer marcar aquilo que você faz, né? Mas também tem aquelas pessoas que falam, eu achei legal esse desenho, eu quero esse desenho na minha pele. Por quê? Porque sim. Existem essas pessoas também. Entendi. Eu tenho algumas tatuagens que foram feitas pensadas, o que esse símbolo quer dizer, uma cruz que quer dizer força física e espiritual, né? Aí tem vários símbolos que tem algum significado especial, mas tem alguns desenhos que eu só fiz porque eram bonitos mesmo. Jura, se você olhou, gostei, tatua aí. E olhando para trás, eu percebo que até esses que não tinham um significado acabam que tinham. Acaba que eu falo, nossa, naquela época eu tava vivendo isso, e que bom que eu fiz essa flor, ou que bom que eu fiz esse navio. É porque às vezes a gente não consegue entender o seu próprio momento. Por que você está querendo expressar aquilo naquele momento? Você acha que foi algo que é muito inconsciente. E é mesmo, Ana? Eu creio que é. E até a própria escolha do símbolo, para quem está agora despertando esse olhar, né, entendendo por esse ângulo, eu acho que é precioso você olhar mesmo o que isso representa para você individualmente e também o que representa a nível social, a nível familiar, porque às vezes, assim, o inconsciente coletivo rege muito as nossas ações, sabe? Então, eu escolhi, né, sei lá, aleatoriamente. Não, tinha alguma coisa ali que esse símbolo representado no todo eu trouxe para minha vida e é como se isso energeticamente influenciasse também a minha vida, sabe? Eu acho que assim, a gente tatua o corpo físico, mas a gente não é só o corpo físico, a gente tem o nosso corpo energético, nosso corpo emocional, espiritual, enfim, mas eu sinto que assim, eu tatuo a minha pele, mas o meu corpo energético também está sendo tatuado. Então, eu acho que, né, quem nunca pensou por esse ângulo, eu sinto que é legal olhar para isso, porque é uma nova vibração. É uma nova vibração e o que está vibrando agora aqui no meu campo, sabe? O que eu trouxe, qual símbolo isso me remete, sabe? O que isso está trazendo de diferente para minha vida. É como se fosse uma iniciação também no meu ponto de vista, sabe? Então é isso, é um marco, né, de um período, é um marco, né, de uma realização ou de uma perda, e é um novo momento. Eu acho que ela só vem para o nosso corpo quando a gente se abriu para aquela experiência, seja ela qual for, sabe? Nos bastidores da nossa vida. Aí ela vem representada aqui no nosso corpo. A gente nota que por pouco que a gente conversou aqui, trouxe a questão da tatuagem, que as motivações são várias, né? São variadas, cada um tem uma motivação pessoal para fazer a tatuagem. Mas o que eu vejo, assim, é que essa motivação, seja de cada um, né? A motivação que for, na realidade, ela que vai mandar na energia que a pessoa emana, né? Uhum. Tipo assim, nossa, eu fiz uma pena, que, vamos lá, liberdade pra mim, é liberdade. E a minha crença nisso é o que manda. É isso? Você entendeu mais ou menos, Ana? Eu entendi. Talvez eu fiz por esse motivo e, na realidade, como eu acredito nisso, eu vou vibrar dessa maneira? É o que faz sentido pra você. Sim. Isso, às vezes, pra mim, a cruz tem um símbolo que é diferente da cruz pra ela. O que faz sentido pra mim? Porque eu fiz essa cruz. Isso que vai fazer você... você emana, né, isso. E tanto é que quando alguém faz uma tatuagem que não gosta, esse efeito psicológico é muito ruim também. Muita gente se arrepende e a autoestima fica muito abalada. Às vezes as pessoas vêm e elas falam... Eu quero muito cobrir e eu quero fazer laser. Você indica alguém que faz laser porque fez 15, 20 anos atrás, uma coisa que alguém falou que era legal e ela não pensou muito e abala mesmo a autoestima da pessoa. Então, por isso que às vezes é melhor que tenha algum sentido do que não tenha. Sabe? Sim. E que você esteja feliz quando você faça, independente de ser um marco de alguma coisa triste, pesarosa, mas sempre com aquele fundo de alegria e de gratidão pelo que você está vivendo, né? Aguentando a dor ali, mas eu tô feliz. Exato, porque isso vai fazer valer muito a pena, tudo, assim. Você vai carregar aquilo. Quem busca a tatuagem, ela
quer muito, né, naquele momento. Ela fala, dói? Não, não importa a dor, eu quero fazer. É mais ou menos assim. Dá um medão. Às vezes as pessoas ficam com muito medo. Sim. Mas quando eu faço, eu sempre dou uma avisadinha, ó, eu vou contar até 3 e vou encostar. Aí a pessoa, é isso, não acredito que era isso. Assim, tipo, de boa, né? Tem anestésico? Passa anestésico? Existe pomada anestésica, mas eu não gosto de usar porque ela deixa a pele um pouco mais inchada. Eu já ouvi falar. Eu prefiro não usar. Interfere no traço? No caso, você passar a pomada ou não? Como a pele fica mais inchada, pode ser que a pigmentação não seja tão boa. Mas, assim, eu prefiro não usar mesmo. Além do que, eu acho que a experiência da dor faz você valorizar mais até esse processo todo de marcar o corpo. Porque não é qualquer coisa. Sim, é aquela sensação, né? Você não vai esquecer aquele momento, realmente vai marcar em você aquilo ali. É isso. Até E o ser humano, ele aprende pela dor. Eu acho que tem muito a ver com isso também. A gente sente a dor e fala... A gente processa alguma coisa pela dor. Não sei explicar isso, talvez você, mas... É como se fosse um ritual mesmo, É um percebe? ritual. Desde o que me levou a isso, o que despertou em mim essa vontade, e como eu me conectei com com esse símbolo, com essa figura, com essa imagem, e quem eu conheci para fazer isso, o profissional, né? A gente lembra, quando a gente conversou sobre a lei da atração, é isso, a gente está aqui sintonizada na mesma frequência, por isso que a gente está aqui junto. Entende? Então, o profissional que a gente encontra também. O que me levou a encontrar esse profissional? É porque a gente está nessa frequência aqui, né, do rádio, eu costumo dizer. Então, é aqui que eu tô. E o que será que eu tenho para entregar também? Porque muitas vezes a conversa que rola ali, o momento que a gente passa junto, o que será que esse profissional me fala e o que eu falo para ele? Em todas as circunstâncias, percebe? As trocas que a gente faz. No final vai sair uma tatuagem, mas ali tem muito mais, né? Tem um ritual acontecendo na que minha muda opinião. a nossa vida. E assim, como eu cuido disso depois, e depois ao longo da vida como eu vou cuidar para que não desbote, por exemplo, sabe? Então é assim, é o meu corpinho aqui. Será que eu cuido dele? Né? Porque se eu não cuido do meu corpo, eu não vou cuidar da minha tatuagem. Vou passar o protetor solar, ela vai começar a desbotar. Então, olha como por trás de tudo tem o símbolo, sabe? Com certeza. Também tem a questão que a tatuagem, hoje mudou muito, eu acho que as pessoas, assim, tiraram aquele preconceito que existiam antes. Tipo, os pais falaram de tatuagem, nossa, era briga em casa, né? Brigou em casa, você não tem idade para fazer tatuagem, espera, né? Então, tem todo esse amadurecimento. Hoje melhorou um pouquinho. Mas as pessoas, elas iam de encontro a essas imposições que já existiam da sociedade. Então, ela enfrentava uma barreira muito grande para tomar essa decisão. Hoje está melhor já essa situação, Ana? Acho é que verdade? sim, né? Melhorou bastante? Eu tenho tatuado até pessoas de terceira idade. Olha assim, que falando, legal! eu sempre quis fazer uma tatuagem, mas agora eu cheguei num ponto que eu vou fazer. E escolhem coisas incríveis, assim, bem simbólicas, inclusive. Assim. Adequada ao momento da vida. Então, tomar posse do seu corpo, o corpo é meu, eu se faço apropriar o que eu de quiser. si. Se apropriar de si, A adorei. tatuagem vai muito disso. E a experiência de tatuagem também, o tatuador ele tem que ter responsabilidade para tatuar só quando ele tá bem, né? Porque se a experiência for ruim pro cliente, ele nunca mais vai esquecer. Então, se eu não tô em um dia bom, eu dou um jeito de botar para mais tarde ou para outro dia, porque eu quero que a pessoa tenha a melhor experiência, tomar alguma água, um café. A troca de energia ali é algo, né? Eu tô rompendo a barreira da pele dela, né? Energética e física, né? Então, é uma troca real mesmo. Sim. Bom, olha, eu quero saber quando que você começou aí a tomar posse do seu corpo. Então, porque eu vi várias tatuagens aí, mas vamos dar uma paradinha bem rapidinho? Então, eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas fiquem ligados que já já a gente volta com muita conversa boa com Ana Cláudia Barros, astróloga, e hoje com Cecília Junqueira, tatuadora. A gente já volta. Estamos de volta com este programa maravilhoso. Minha gente, eu estou adorando receber vocês. Que bate-papo sensacional.
Que tema legal, né? Eu acho que a tatuagem faz parte da vida da grande maioria das pessoas, ou por preconceito, ou por ter vontade de fazer, não ter realizado, ou por ter feito e já não gosta mais, ou amou o que fez e aquilo mudou a sua vida, cada um com a sua história, com a sua experiência. E eu quero saber da Cecília. Eu já olhei aqui várias tatuagens no seu corpo. Sim. Sempre você gostou de tatuagem? Como é que começou essa relação sua? Olha, minha relação com tatuagem veio desde muito pequena. Eu desenhava muito. Florzinha no caderno, sempre botânica, né? E as minhas coleguinhas na escola pediam para eu fazer os desenhos de canetinha, de caneta. Só. E aí eu vivia fazendo tatuagem nas minhas amiguinhas. Mas aí, na adolescência, eu meio que esqueci isso e fiz arquitetura e urbanismo na UFMT. Que também tem uma ligação. Porque eu falei, tem que ter alguma coisa com desenho. Aí eu fiz. Aí eu me formei em 2011, trabalhei na área por 3 anos, 2 anos e meio. Falei, não é isso. E aí comecei a ir pelo mundo de tatuagem mesmo, porque eu só pude fazer a minha primeira quando eu formei da faculdade. Meus pais são conservadores, Olha, eu falei isso, né? Eu falei todo mundo para vencer aquele bloqueio do preconceito, principalmente da família. A família é sempre uma grande... Porque a gente respeita eles, né? Eu fiz escondido. Foi escondido? Eu fiz escondido. Eu sou daquela assim de muito... Tipo, decidi foi. Entendi. E fiz. Entendeu? Mas assim, com certeza eu só tomei essa atitude porque eu sabia que eu iria conseguir esconder. E porque existia aquele preconceito. Estigma, né? É um estigma, é complicado. Então eu acredito que na minha família só eu também. Fiz tatuagem e mesmo assim ninguém sabe, ninguém consegue ver, né? E isso aí que é bom. Porque você, tipo, continua a sua vida normal e tem aquilo pra você. Eu fiz pra mim, sabe? Exatamente. E você fez a primeira, eu quero saber se você seguiu também essa ordem que todo mundo fala. Ninguém consegue fazer só uma. Já quer fazer a segunda, quer fazer a terceira. Como é que foi pra você? É muito raro alguém fazer só uma. Pelo menos 2 ou 3 é um número, assim, mínimo. Ana. Mas, pra mim... Tô na primeira ainda. Em breve vou pra minha segunda. Ela falou que ela fez uma. Ainda. Já ela acha mais coisa pra Já está simbolizar pensando alguma na segunda? coisa. Pra... Eu já achei, Só pra achei. confirmou a tese, já buscou e já até decidiu? Já. Cecília, por quê? Todo mundo, praticamente todos são assim. Tem coragem de fazer a primeira, já sente a vontade de fazer a segunda, daí fala que nunca número par, é número ímpar, sempre 3. Isso é a história da carocinha pra gente fazer sempre mais. Isso é mito. Mas se quiser fazer ímpar, não tem problema, eu não acho ruim. Você já ouviu falar isso, né? Olha, nunca para. Eu já ia perguntar para Ana, existe isso? Isso é fato? Não, existe na numerologia, alguma coisa assim? Não, eu sinto que é mito também. Eu acho que é isso. Fez uma, agora eu tenho que fazer a segunda. Aí fez a terceira, agora eu tenho que fazer a quarta. Só pra falar, pra justificar a vontade de fazer, talvez. Mas não, eu acho que é um mito. Fazer né? mais é um mito, com certeza. Vou fazer mais, com certeza. Só para fazer mais, porque essa vontade vem naturalmente. E você fez várias. Como é que foi isso? Você foi gostando, foi fazendo? Aquilo já fazia sentido com a sua profissão? Como arquiteta, como eu trabalhava com engenharia de avaliações, eu fazia vistoria para imóveis. Então, as minhas primeiras foram lugar escondido. Costas e perna, que eu usava manga, tudo. E aí, depois que eu entrei na área, né, de tatuagem, aí eu falei, agora eu vou... Quando eu risquei meu braço, foi muito chocante pra mim. Sério? Até, visualmente. Foi tipo, meu Deus. Mas era o que eu queria. O tempo inteiro, aquilo realmente passou a ser você mesmo. Tem que estar preparada, porque é chocante. Tem contato o tempo todo com aquilo, né? Sim. Faz parte do seu visual, é a sua imagem. Por um tempo você se incomoda de ver o desenho, né, muito perto, mas depois... Quanto tempo tem essa no seu braço? Essa acho que eu fiz em 2018, mas a minha primeira eu fiz em 2011, no ano que eu formei a faculdade. Você tem pentagrama, né, Ana? É pentagrama que você... Pentagrama. Um pentagrama. Que é uma estrela de 5 pontas, com uma rosa no meio e uma raiz assim. E o pentagrama, essa estrela de 5 pontas, é a órbita de Vênus ao redor a dança de Vênus e da Terra em volta do Sol, enfim, tem toda uma explicação. E Vênus é o planeta, né, do feminino, do amor, da autoestima.
e envolve muito esse trabalho meu com o feminino. A rosa também é muito um símbolo do feminino. Foi pra amor. Isso, para você foi a materialização? Foi assim, é isso. Foi tipo uma assinatura, sabe? Eu tô Isso, assinando assinatura. embaixo, eu tô assinando em mim, que esse é um dos caminhos que eu... É como você definir o seu propósito de vida. Também. Tem a ver com o meu caminho, faz sentido com o meu coração. Eu sinto que a tatuagem, assim como todas as outras coisas, entra nesse caminho de autoconhecimento. Então, sim, tem pessoas que vão lá no caderno e escolhem e tudo bem, não julgo, mas tem pessoas que começam a despertar esse olhar e falam: o que eu gosto? O que é autêntico em mim? Qual é a minha essência? Como eu quero revelar? Sabe? Como eu quero traduzir isso através de um símbolo? E isso é autoconhecimento. Então, a gente vem nesse caminho de se conhecer e falar: não, isso aqui era a família que pensava, isso aqui era a sociedade que pensava, eu penso assim. Então, eu acho que esse símbolo agora traduz um pouco disso. Aí eu vou lá e tatuo. Comigo foi um pouco assim. Eu enxergo essa... Antigamente eram os rebeldes que tatuavam. Era a palavra que eu estava buscando. Não é? Era rebeldia. Era uma rebeldia. Fala, nossa, você é a ovelha negra da família porque você é tatuado. Piercing e tatuagem eram os rebeldes, né? Dos grupos. Mas eu acho que hoje a gente vem desencaixotando todos esses rótulos, sabe? Olha aí a terceira idade chegando até a Cecília para se tatuar. Muito gostoso, né? Libertação. Identidade, né? Porque a gente nunca para de se procurar e de se encontrar, né? A gente vai, até o dia que a gente morre, a gente está se procurando, certeza. né? A gente muda muito. E só de imaginar a primeira tatuagem que eu fiz, como que eu era, o que eu estava querendo provar para mim ou para o mundo, e as que eu faço hoje também, são perfis bem diferentes. Sério que você, na sua essência profissional, você também vai amadurecendo muito. Sim. Eu acho que o tipo de desenho que a gente vai... O caminho fica mais estreito na identidade de desenho, né? Até o filtro com clientes, que tipo de público você atende, né? Claro que eu faço os trabalhos comerciais também, né? Que é a escrita, os símbolos pequenininhos, infinito, cruz. Eu gosto muito também. Às vezes as pessoas faz sentido para ela aquilo. Então, eu honro isso e faço. Mas eu tenho uma identidade também da botânica, né? Que eu gosto de seguir. Então, e aí meus clientes vão comigo nessa também. É legal que vai ficando mais estreito o caminho, né? Direcionado. E até batem o olho na tatuagem e falam: foi a Cecília que fez. Sim. Não tem isso? Tem gente que já sabe. Já conhece mesmo o seu trabalho. Eu me esforço para que seja assim. Sim, eu acho. E você desenvolver esse conceito seu mesmo e ter uma assinatura como profissional do seu talento, não é fácil. Eu acredito que você teve que se conhecer muito, se desenvolver, buscar conhecimento e trabalhar isso até conseguir, acredito que expressar, né? Materializar isso. A minha identidade mesmo. A sua identidade. E aí, como artista e como pessoa que se tatua também, é uma busca sempre, né? Mas é difícil, mas eu ainda acho que ainda estou procurando isso. Não vai parar, nunca vou parar de procurar isso. Mas eu acho que é isso que nos move. Sim. Você vai adquirindo conhecimento e você vai se transformando. Mas o bom é que a tatuagem é positiva. Cada um com o que busca, né? Você pode... Porque antes não, tá lógico que existem pessoas que em algum momento da vida, seja até na própria rebeldia, por um momento que estava passando na adolescência, que a maioria dos rebeldes são os adolescentes, né? Um momento que os hormônios estão bombando e às vezes fazem escolhas complicadas e se arrependem depois de algum símbolo algo negativo, né? Fez naquele momento. Então tá bom, você pode arrepender, mas hoje também é natural você conseguir remover. É verdade? Tira 100% você que vive esse mundo, Cecília? Algumas o laser, tintas, o laser, ele quebra a molécula de tinta com várias seções, mas no finalzinho ainda fica como se fosse uma fumacinha.
né? Entendi. E dá pra fazer alguma coisa em cima depois, mas pelo menos 100% não sai. Mas o que você tatuou, ele some. Some. Só a tinta mesmo na pele que ainda fica uns resquícios. Fica um pouquinho ali as moléculas de tinta, sim. Mas fica mais fácil você trazer um outro desenho naquele local. Sim, com certeza. Dá pra fazer em cima depois, sem problema nenhum. Já tem solução, porque na minha época não tinha. Não tinha. Não é verdade? Aí tem que aguentar o resto da vida com o desenho. Eu falei, esquece que você fez, né? Sim. Mas, gente, eu adoro tatuagem. Eu, como uma amante, sabe, desses símbolos que a gente traz para a nossa vida. E no meu caso, adoro todas. E no dia que eu não gostar mais, eu tiro, faço outra. Eu acho que o corpo, naquele momento fez sentido para você, o corpo é seu. Eu acho que você precisa amadurecer as suas atitudes, o seu momento na sua vida e conseguir canalizar coisas positivas das suas escolhas, né? Então, o que manda é você. Sim. A sua vibração, não é a Ana? A Ana que tem que falar mais disso do que eu. Mas é nisso que eu acredito. E eu achei muito legal a Cecília contar, né, que essa tatuagem me lembra esse período da minha vida e essa outra, esse outro período. Olha como a gente vai nesse processo de aceitação também, né? Naquele momento eu era assim, agora eu não sou, mas aquela sou eu também. Né? Então, esse momento da minha vida traduz, né? Essa tatuagem traduz aquele momento. Então, eu sou essa, mas eu também sou essa outra. Ai, já adorei isso. Não se acolhe, você se acolhe. E você se acolhe todas que você já é. Então, existe uma criança, uma adolescente, uma rebelde, uma certinha, e a gente vai indo, uma arquiteta, uma tatuadora, e nós somos todas essas personagens mesmo. Eu ouvi falar que na cultura oriental, eles falam que nós temos várias personalidades dentro de nós. Isso que você falou se aproxima bastante disso. Eu acho que você vai se transformando a todo tempo. Sim, e não é que antes eu era pior, agora eu sou melhor. Não, era eu. Com a consciência que eu tinha naquele momento e agora um pouco mais de consciência e daqui a pouco um pouco mais de consciência, sabe? Eu acho que assim, se colocar aberto para ganhar mais consciência, para entender as coisas, para sair da superficialidade e da normose, né, do coletivo. Então, assim, aprofundando no que eu reconheço em mim, o que eu reconheço no outro, como eu posso ser mais eu a cada dia. Isso a gente vai galgando. Não tem uma linha de chegada. É um pouquinho mais todo dia. E eu acho que essa caminhada de muitas tatuagens talvez tragam isso, né? Então, nesse momento eu era assim, agora eu sou assado, mas eu acolho, né? Quando eu era um pouco mais rebelde, agora quando eu sou um pouco mais calma. E tudo bem, essa sou eu nessa multifacetada. Eu vou analisar as minhas tatuagens e falar, olha, essa era a Elga de tantos anos. Olha lá. Olha como eu era linda. Olha como eu era. Agora sou também, só que diferente. É ótimo ver, né? Gente, isso é maravilhoso. E o que manda é estar aqui, né? Sim. Você olhar para você nesse momento e se precisar dar risada, que dê, não é verdade? Exatamente. Mas nós estamos aí para evoluir e aprender. E eu adorei este bate-papo, adorei falar de tatuagem, adorei falar de energia, que eu sempre gosto de aprender um pouco mais, Ana, falando essas informações que eu acredito que são recursos que a gente precisa também ter, seguir e levar essa vida aí de uma forma mais inteligente, usando todos os recursos possíveis que estão disponíveis para a gente, né? Sim, sim, de forma integrada, sabe? A gente não é só físico, nem só espírito, a gente está aqui misturando essas duas dimensões, sabe? Então, assim, a tatuagem pertence, o meu lado espiritual também pertence, sabe? Não excluir nada. Eu acho que quando a gente fala de símbolos, na astrologia eu falo muito dos símbolos, né? Os símbolos que se manifestam aqui e que fazem a gente se conectar, né? A força dos planetas, a energia dos signos, tudo é símbolo. Eu sinto que a gente está voltando a olhar para isso, não como assim, só mais uma coisa. Não, que símbolo tem aqui por trás? O que isso me traz, que me conta, né? Que história isso me conta? Sabe? O que eu senti nesse momento? Eu acho que a gente tem que fazer mais perguntas. Né? Não é tanto quais respostas eu vou ter, mas quais perguntas eu estou fazendo, sabe? Nesse caminho mesmo de evolução, que é como você falou. Adorei. Vou olhar as minhas tatuagens de forma diferente daqui para frente. Eu tenho certeza que todo mundo que teve a oportunidade de assistir, de estar aqui com a gente, mesmo que seja da telinha, curtiu também esse bate-papo maravilhoso. Viu? Adorei te receber, viu, Obrigada, Cecília, a primeira vez. Vamos alinhar uma próxima pauta para você retornar. Adorei sua presença. Obrigada. E Ana, você dispensa comentários, eu adoro. Obrigada. Comentei com você um pouquinho antes de iniciarmos esse bate-papo,
que esse ano você foi mais assídua, esteve mais vezes aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz. Mas antes do final do ano você volta aqui. Volto. Vamos falar de... Vamos falar dos banhos energéticos. Eu adoro os das banhos. limpezas, pra gente deixar 2022 e começar 2023. Adorei. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Cecília, muito obrigada. Viu? E até a próxima. Obrigada, Elga. E o Elga e você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.